Passo 2. Caráter na família. Uma questão que a gente aprende conforme a gente amadurece, que a gente sai do estágio de criança, é que nem sempre os nossos pais eram tão perfeitos quanto a gente imaginava, né? Inicialmente, acho que toda criança pensa que o seu pai sabe tudo. Até discute às vezes dizendo assim, olha, mas meu pai falou, mas minha mãe disse. E isso é uma inocência maravilhosa. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vê que não é bem assim. Os nossos pais também são falhos. Uma questão importante de entender o nosso próprio caráter é entender o caráter dos nossos pais e como esse caráter foi formado. Com a desconstrução, muitas vezes, do modelo familiar e das próprias dificuldades que os nossos pais enfrentaram, de ter um caráter excelente, nós fomos ensinados, talvez, de formas erradas. Às vezes, a gente pode ter tido um pai que foi muito duro, muito grosseiro, né? E até alguém opressor dentro da própria casa. E isso, de alguma forma, se transfere também para os seus filhos e que vão viver a mesma realidade dentro das suas casas com seus filhos e esposa. A outra questão também são de pais que abandonaram a sua postura de sacerdote, de líder da sua própria casa, e a mãe, por não ter opção, acabou tomando esse lugar de sacerdote e a mãe acaba mandando na casa e o pai é alguém às vezes rendido aos caprichos da mãe, às necessidades da mãe. E uma inversão de valores, que talvez você já saiba disso. Hoje em dia a gente vê os pais fazendo de tudo para agradar os filhos. Numa outra realidade, os filhos faziam de tudo para agradar os pais. A questão é que existe um modelo, um perfeito, de um referencial para as nossas vidas. Quando a gente se converte e a gente entende a graça de Cristo sobre as nossas vidas e o padrão de Deus, a gente tem que ter um olho crítico para olhar para a nossa família, para os nossos pais e entender tudo aquilo que não vem de Deus, por mais que aquilo parecia ser correto para a gente, porque a gente aprendeu a aceitar. E então entender o padrão de Deus. O que Deus diz sobre a mulher? Sobre ser submissa, sobre amar o seu marido, sobre cuidar dos seus filhos, ser uma pessoa dedicada à sua casa. A gente vê, por exemplo, a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher multitarefa. Ela não é alguém opressa que fica escondida dentro da cozinha da casa, dos seus afazeres. Não, ela é uma empreendedora. Ela é alguém que realiza muitas coisas, que ajuda o próximo, mas que também que ela cuida da sua família, cuida do seu lar, cuida do seu marido. E o seu marido é honrado porque tem uma mulher de caráter. Da mesma forma, a palavra fala que o marido tem que amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo, que ele tem que cuidar dos seus filhos, que ele não pode ser alguém que provoca a ira dos filhos. Então existe um padrão, um modelo do qual Deus deixou para a família, de um homem responsável pela sua casa, de um provedor que ama os seus filhos, que brinca, que se diverte com os seus filhos, que dá liberdade para os seus filhos falar, opinar, para sua esposa opinar, mas que a decisão, a responsabilidade pesada de ser um sacerdote continua sobre ele. E ele assume esse papel, por mais difícil que seja. Ele tem responsabilidade com a sua família e ele tem responsabilidade de proteger essa família. E também a palavra ensina na lei de Moisés que quando a moça é jovem e solteira, a responsabilidade espiritual dela, dos seus votos, é sobre o pai. Porém, a partir do momento que ela casa, a responsabilidade dos seus votos agora é do marido. Então lá no Antigo Testamento a gente já vê uma expressão de Deus, de que o homem ele é responsável pela vida espiritual da sua esposa, como sacerdote, e às vezes isso é negligenciado. Então a segurança, tanto física quanto a segurança espiritual da família, ela cai sobre o homem. E também todo o cuidado e a ajuda desse lar, dessa família, está sobre a mulher. Então Deus criou uma família para funcionar como uma equipe, cada um colaborando no seu papel. Quando esse modelo, esse padrão, ele é negligenciado em algum aspecto, tanto dos filhos, quanto da esposa, quanto do marido, negligenciado, essa equipe acaba ficando desfalcada. Geralmente alguém acaba assumindo o papel do outro e essa troca de papéis acaba atrapalhando o bom andamento. E às vezes a gente vai procurar uma solução imediata para o problema familiar e vai dizer, olha, esse casal está desgastado, olha, minha esposa ela não me respeita, esse casamento já não está dando certo, esses filhos já não têm mais respeito pelos pais. E às vezes
a busca das pessoas é apenas pela solução imediata do seu problema. É só sobre remediar um conflito. Mas talvez para remediar um conflito de forma verdadeira tenha que se repensar os papéis. E isso é o caráter de Deus dentro do relacionamento, dentro da família, que também é muito importante. O pai tem que ser alguém que é louvado pelos filhos. Os filhos têm que sentir orgulho pelo seu pai e respeito pelo seu pai. O marido tem que se sentir honrado pela sua esposa e dar a ela a honra devida como vaso mais frágil, e não exigir da sua mulher aquilo que ela não pode entregar. Apesar do mundo hoje querer colocar a mulher no papel de submissão como uma coisa inferior ao homem. Então, muitas mulheres hoje em dia têm vergonha de dizer que são submissas ao seu marido. Elas têm raiva, talvez, até dessa ideia, por causa de uma ideologia que é implantada no mundo moderno, né? Onde a mulher saiu para trabalhar. E não só saiu para trabalhar, porque a mulher de Provérbios também trabalha, mas ela acabou assumindo o papel sacerdotal do marido e ela não aceita a direção do seu esposo. Tudo isso é uma questão de escolha, porque a gente vive pela palavra de Deus. E a escolha é viver pelo padrão bíblico ou não. Porque tem gente que ama a Deus, mas não consegue amar a sua palavra, a ponto de colocar essa palavra em prática, para que ela seja verdade também nas nossas vidas. Então é uma questão de escolha. Eu escolho viver o padrão bíblico de caráter dentro da minha família? Eu escolho viver essa verdade? Ou eu vou ter vergonha dessa verdade, porque o mundo já não aceita essa verdade como uma coisa absoluta, como uma coisa verdadeira. A palavra de Deus ela tem a tendência, aos olhos do mundo, de se parecer antiga, mas ela continua funcionando. E um casal estruturado com o caráter de Cristo, ele vai continuar tendo frutos, vai continuar tendo filhos felizes, vão continuar tendo um relacionamento saudável e abençoado. Isso é uma questão de olhar para os frutos. Jesus diz que a única forma da gente olhar e julgar as pessoas talvez sejam pelos seus frutos. Então você pode olhar para um casal que optou em viver a verdade bíblica e ver se eles estão tendo sucesso ou não. E se esse que optou em viver de uma forma moderna aos olhos do mundo, se ele também vai ser feliz. Então a gente sabe que existe um índice de divórcio muito grande mesmo dentro da igreja. E esse índice de divórcio não é pela falta de amor, porque o amor ele não sustenta o casamento apenas. Não é? Porque o que Deus nos pede, a essência do que Deus nos pede, tem a ver com fidelidade e não com felicidade. Mas quando a gente decide por ser fiel, então a gente experimenta a felicidade. Então, quando as pessoas dizem assim, mas eu não sou feliz, eu não amo mais, é uma mentira. Porque a própria palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos. Com a palavra de Deus pra gente, ela é absoluta, então significa que o amor pode ser aprendido. Às vezes até nas famílias mais destruídas, ela pode estar apta a ser transformada através do caráter de Deus e aprender a amar e restaurar a sua família. E é isso aí, o caráter na família é também muito importante. Deus abençoe vocês.